Meus irmãos, bom estar mais uma vez com os irmãos, podendo louvar, clamar a misericórdia do Senhor por meio da oração e também aprender da sua santa palavra. É um privilégio poder fazer isso. E eu quero, nesse espírito, ainda de querer aprender, estar aberto para o Senhor, convidá-los a abrir em Esdras capítulo 7, versículos de 8 a 10. O texto vai ser projetado, mas eu tenho sempre incentivado os irmãos a trazerem suas Bíblias, a grifarem suas Bíblias, a fazerem anotações, porque é importante fixar aquilo que você ouve. Esdras 7, de 8 a 10. Diz assim o texto da palavra de Deus: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo, todos juntos, a boa mão do seu Deus era sobre ele. Versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Até aqui. Vamos orar ao Senhor, coloque sua vida, abra o seu coração e queira aprender mais da palavra do Senhor. Querido Pai, bendito é o teu nome. Muito obrigado por tudo que já tivemos. Pedimos que o Senhor nos dê mais, não porque merecemos, Senhor, mas porque necessitamos. Queremos ser alimentados pela tua palavra, pelo teu ensino. Ministra aos nossos corações nesta hora, nesta noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu fizer uma consulta aqui para os irmãos, será que todos sabem a resposta? A pergunta é: quem foi Ashbel Green Simonton? Quantos sabem a resposta? Não precisa dizer. Quantos sabem a resposta? 1, 2, só? 3, 4, só? 5. Bebel levantou assim, ó, quase assim, ó. É assim ou assim, Bebel? Assim. Muito bem. Isso é bom e ruim, porque às vezes em algumas igrejas os seus fundadores são exaltados e colocados num pedestal e eles se tornam quase que semideuses, eles são intermediários ou são quase deuses. Isso aconteceu, infelizmente, entre os testemunhos de Jeová, entre os mormons, entre os adventistas do 7º dia. Então, você não conhecer quem foi Simonton é mais ou menos aceitável, mas não completamente aceitável. Simonton, ele é o fundador do presbiterianismo no Brasil. Ele chega no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. No ano de 2009, a Igreja Presbiteriana no Brasil completou 150 anos. Então, nós botamos mais quantos anos aí? 5, né? 2009, 2014, mais 5 anos, 155 anos de existência da Igreja Presbiteriana no Brasil. E eu sempre fico a me perguntar o que motivou aquele homem que morreu com 30 anos aqui no Brasil, sair dos Estados Unidos em 1859. E essa pergunta, ela tem razão de ser feita, porque os Estados Unidos daquela época era muito avançado. Quando você começa a estudar a história da América, você já sabe que nesta época, além das grandes ferrovias, prédios já estavam sendo construídos com aço nos Estados Unidos. Havia os grandes homens de negócios, Rockefeller, Vanderbilt e outros mais, que faziam dos Estados Unidos uma grande potência. E nós ficamos a perguntar qual o atrativo, qual a razão que leva alguém a sair dos Estados Unidos, que havia estudado em Princeton,
uma das grandes universidades dos Estados Unidos, já naquela época. E vim para o Brasil, uma terra de índio, um calor sacudido. No Diário de Simonton, eu já li o Diário de Simonton, tem uma frase que me marcou muito na leitura daquele diário. Ele disse assim: servir ao Senhor será meu objetivo supremo de vida. A resposta é essa. Só alguém que abre o coração para a obra do Senhor e se coloca à disposição do Senhor, faz coisas que ninguém acredita, pelo amor a Deus e por entendimento da grandiosidade da obra de Deus. Esse homem saiu ali dos Estados Unidos e veio nos abençoar. É a primeira igreja a chegar no Brasil como denominação. Foi um desbravador. Morreu de febre amarela aqui. Perdeu sua esposa com poucos anos aqui. Mas fez uma obra maravilhosa. Quando a gente lê aqui o texto bíblico que diz que Esdras veio da Babilônia para Jerusalém, está no mesmo nível a proporção de comparação. A Babilônia era os Estados Unidos da época, era a capital do império do mundo. Os judeus que foram para a Babilônia, no começo passaram algumas privações, mas 69 anos havia se passado desde o primeiro dia que os judeus foram levados para o cativeiro babilônio. Esdras chega, depois de 69 anos, e muitos judeus se fixaram lá nos Estados Unidos da Babilônia. Poucos voltaram. Para que você tenha noção, com Neemias voltam mais de 22 mil judeus no primeiro retorno. Aliás, ali era o segundo retorno. O primeiro foi com Zorobabel. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas veio um grupo pequeno em comparação àquela multidão que foi levada para o cativeiro, porque eles se fixaram lá. Compraram terra lá, formaram família lá, e estavam bem já com seus negócios. Para que voltar para aquela sequidão? Sião significa sequidão. Sequidão. Igual o nordestino diz que quer voltar lá para o sertão, o judeu diz: eu quero voltar para Sião, quero voltar para a sequidão. E ele chega em Jerusalém. Um homem criado na corte, um homem com toda a educação, mas com o coração pronto a fazer parte de uma tarefa, de uma obra que Deus lhe havia confiado. Você tem esse sentimento, querido? Você tem um sentimento de que você não foi chamado para ser figurante da história? Ou você tem um sentimento de que você foi chamado para ser protagonista da história? Porque o figurante, ele acha que ele não é importante, ele vem de vez em quando, afinal de contas, ele não está aparecendo, ele não é ator, uma atriz principal. Conversa fiada do diabo, você tem se convencido porque você não gosta de trabalhar e gosta de sentar e receber tudo na mão, mas você não foi chamado para ser figurante. Você foi chamado para ocupar um lugar especial na história do plano de Deus. Requer desafios, renúncias, dedicações, sim, mas não tem maior alegria o coração de um homem e de uma mulher que quer servir a Deus de todo o coração e quer pagar o preço para servir a Deus. Porque quando você serve a Deus, você abençoa outras vidas. E a grande alegria de quem serve a Deus é ver a lágrima se transformando em sorriso no rosto de alguém. É ver alguém que andava pelo caminho das trevas, tortuoso, se desviando e convertendo-se para um caminho bom e que agrada a Deus. É ver alguém que antes era analfabeto espiritual, pregando a palavra, conhecendo as Escrituras e podendo crer nelas. O belo é você servir a Deus, como fazem muitos aqui. O Ricardo, que já está perto da sua aposentadoria, mas resolveu assumir um compromisso de ser professor de pré-adolescente. Dura coisa pediste, diz Elias a Eliseu. E esse homem chega em Jerusalém. Depois, ele é o terceiro grande homem escalado para voltar a Jerusalém. O primeiro grande homem foi Neemias. Aliás, eu estou com Neemias na cabeça. Foi Zorobabel.
Zorobabel, ele era descendente direto de Davi, ele tinha por direito a sucessão ao trono. Ele era da linhagem de Davi. Mas ele não poderia declarar o reino em Israel, porque Israel estava sob o comando da Babilônia. Mas ele vem com um grupo pequeno, restrito, para restaurar o templo. A primeira coisa que foi restaurada em Israel foi o templo, com muito custo, com muita dificuldade, porque o povo chegou em Israel e começou a cuidar das suas terras, das suas plantações. É nesse contexto que Ageu se levanta junto com Malaquias e começa a dizer ao povo: vocês querem viver em casas apaneiladas, casas produzidas, projetadas, bonitas, enquanto a casa do Senhor está em ruína. Enquanto vocês estão pensando em vocês, a obra do Senhor está abandonada. É nesse contexto de Malaquias que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, nesse primeiro retorno com Zorobabel. E os profetas clamam a necessidade do povo não ficar pensando só em si, mas pensar em primeiro lugar em Deus e na sua obra. Passam 22 anos. Chega a Jerusalém um homem chamado Neemias. E Neemias tinha um propósito: construir os muros derribados de Jerusalém. De alguma forma, a vida espiritual já havia sido resgatada pelo fato da construção do templo. Agora precisava cuidar da proteção, da santificação, que seria os muros de Jerusalém. Uma proteção contra o inimigo, colocar limites à cidade de Jerusalém. E então Neemias vem com o segundo grupo. Passam-se alguns anos, alguns dizem que 13 anos depois, chega Esdras. E Esdras chega com a missão de ensinar o povo. Ele era sacerdote. E uma das funções do sacerdote, além de ministrar o sacrifício de animais, mediar o culto a Deus, o sacerdote, ele ensinava ao povo. Por isso que o sacerdote não tinha uma terra, como as tribos todas tinham um pedaço, naco de terra. Não havia distribuição para a família de Levi e sacerdotes. Eles viviam espalhados em mais de 50 cidades, chamadas cidades de refúgios, em todo Israel, e eles saíam de suas cidades para Jerusalém, dentro das suas escalas, para poder participar do culto a Deus, mas eles estavam distribuídos em todas as tribos, para poder ensinar a palavra de Deus ao povo. Era estratégia de Deus. Já havia o templo, já havia muros, mas aquele povo precisava conhecer a palavra de Deus. Por quê? O Brasil, como todas as nações do mundo, mas em especial o Brasil, desenvolveu o que nós chamamos da religião popular. A religião popular é uma iniciativa instintiva do ser humano de buscar um Deus, ou deuses, ou entidades, ou seres superiores a eles, que possam lhes ajudar, socorrer e proteger. Em todas as culturas existe uma busca por um Deus, por um ente superior. E esta busca, que é prova da nossa origem, da nossa criação, a imagem e semelhança de Deus, por isso que nós estamos atrás desse Deus que nos criou. Muitas vezes buscando errado e da forma errada, usando o instinto de uma busca de um coração corrompido. Mas nós tentamos buscar, e a religião popular nada mais é do que o desenrolar de pensamentos, superstição, crendice, que nós criamos nas nossas relações sociais, e que passam a ser verdades religiosas, e que são, por assim dizer, religião popular. Aí você acha e crê no que você quiser, naquilo que passa a ser conceito cultural de fé. Aí você acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo, como diz o dito popular.
Ou então você não tem nenhuma dificuldade de procurar no centro espírita um passe e vir para a igreja para fazer parte de uma campanha de oração. Porque na ideia da religião popular, todos os caminhos levam a Deus. E crer que Deus existe já é suficiente. Ledo engano. Não é assim que funciona. O Deus que se revelou na natureza, o Deus que se revelou em tudo que foi criado, é um Deus que se revelou em Jesus e também na sua palavra, a Bíblia Sagrada. O escrutinador das minhas ações, das minhas buscas, daquilo que eu devo crer, não é o que eu penso e acho que é verdade. É o que está aqui. É o que ele revelou. Por isso que ler, estudar, viver a palavra de Deus é fundamental para que você não faça parte de uma estatística que englobam pessoas que creem em Deus, mas não conhecem Deus. Deixa eu explicar isso para você melhor. Você disse que conhece Deus na sua experiência. Como é que você pode garantir que essa entidade, esse ser que você se relaciona e chama de Deus, é o Deus das Escrituras? Quando você lê a forma que ele se relacionou no tempo e no espaço com as pessoas. E a Bíblia vai mostrar e relatar como Deus se revelava, o que é que ele exigia, como ele se manifestava no seu caráter, nas suas exigências, e o que é que ele requeria daquele que se aproximava dele. A partir do momento que você se relaciona com alguém, alguma coisa, alguma entidade, que requer o que Deus da Bíblia não requer, que estipula o que Deus não estipula, você não está adorando Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou fazer uma afirmação que pode chocar alguns. Se você não é um crente que lê a palavra, que procura conhecer a palavra, descobriu o Deus da palavra, você não ainda descobriu o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro se revelou nas Escrituras, se revelou em Jesus. E é esta verdade bíblica que vai revelar quem é Deus. E eu estou dizendo tudo isso porque a missão de Esdras era esta. Era de dizer ao povo o que é que Deus havia revelado a respeito dele, Deus, o que Deus havia estipulado como norma desta relação, como condições dessa aliança, dessa relação, como nós deveríamos nos proceder e como Deus procederia para conosco que andamos dentro destas condições da aliança. Deus é um Deus de aliança e toda aliança tem condições. Basta você abrir ali em Êxodo capítulo 20, quando naquele monte Deus faz aliança com o povo de Israel, ele coloca condições para esse povo. Mas diante das condições que ele coloca, ele se propõe a colocar condições para ele mesmo em nos abençoar, em nos amar, em nos guardar. Se você pensa que as condições que Deus coloca para você, para andar com Ele, são grandes, são muitas e pesadas, você não sabe o que Deus assumiu nesta aliança para ser o nosso Deus e para nos suportar. Deus estipulou uma coisa para Ele. Esse povo é difícil. Por isso que eu tenho que ter uma disposição, uma determinação. Todo dia, quando esse povo acordar, eu não vou destruir, porque eu vou usar de minha misericórdia para com esse povo. Deus colocou essa condição para ele, porque nós não poderíamos subsistir à presença de Deus diante dos nossos pecados diários, da nossa mesquinharia, do nosso egoísmo, da nossa maldade.
Aí Malaquias diz, aliás, Lamentações diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Em Malaquias 2, Deus diz assim, eu sou o Senhor, eu não mudo. Isso é muito bom. Eu falava recentemente, imaginou se Deus fosse um Deus temperamental, um Deus guiado por atributos do ódio, do rancor, do ressentimento. Você saísse da risca um pouquinho, ó, um raiozinho assim, tá com um raio na mão assim, ó. Saiu da linha, pá, bum, explodia, mais um. Estaria atrás de você com um raio a todo momento para te fulminar. Mas o Deus que eu conheço é um Deus que não muda. Ele resolveu me amar, investir em mim, me perdoar, me fazer caminhar em direção àquilo que Ele tem para mim, como bênção e como um padrão de vida, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o nosso padrão, esse é o querer de Deus para com as nossas vidas. E quando Esdras chega em Jerusalém, diz assim que Deus o abençoou na viagem. Eu gosto muito disso. Deus o abençoou na viagem. O versículo 9 diz, pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém. Segundo, a boa mão do seu Deus sobre ele. Chegou. Terminou um ciclo. Acabou uma etapa. Chegou. E terminou e acabou porque Deus era com ele, não porque ele era bom. Não porque ele era o cara da música do Roberto Carlos. Não. Porque ele dependia de Deus. E o texto bíblico explica, né? Porque, versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração. Preste atenção nisso. Nós somos compostos de emoção e de razão. Há um conflito muito grande, muitas vezes em nossas vidas, entre o que está aqui e o que está no nosso coração. Esse conflito Paulo viveu lá em Romanos capítulo 7, quando ele diz, aquilo que eu quero, isso eu não consigo fazer. E o que eu não quero emocionalmente, isso eu faço. É esse conflito emocional que nós temos. Quantos planos e projetos fazemos ao sair daqui hoje à noite, outros domingos? Ah não, a partir de hoje minha vida vai ser diferente. Aí você sai daqui, pura emoção. Porque aqui você não determinou. Razão e emoção têm que andar juntos. Esses conflitos precisam acabar. Senão você vai ser racional demais ou emocional demais. Você tem que caminhar com essas duas bênçãos que Deus nos deu. A capacidade de pensar, de produzir, de planejar e o coração. Não anule, não divorcie uma da outra. Mas saiba fazer com que as duas andem lado a lado. A disposição é uma atitude, sobretudo, disciplinar e não emocional. Disciplina. Disciplina é dizer, eu vou acordar amanhã, 5 da manhã, e vou orar, porque eu não vou ter tempo durante o meu dia de orar e ler a Bíblia. Então eu vou acordar às 5 da manhã. E você vai acordar todo quebrado, todo cansado. Mas porque você tem uma motivação santa e uma determinação no coração, aquilo vai virar prazer a partir do momento que você começa a ler e a tornar aquilo como hábito, como uma rotina na sua vida, porque existe uma disposição. Alguém se dispõe? Eu me disponho. Não é assim que quando a gente pergunta, alguém se dispõe? Alguns ficam assim, não é comigo que ele está falando. Esdras dispôs o coração. Eu gosto disso, sabe por quê? Dessa formação da frase, dispôs o coração. É porque você tem que dizer assim, coração, você tem que deixar de ser preguiçoso, meu coração. Você tem que deixar de querer ficar assistindo filme até tarde, no Facebook até tarde. Coração, eu te dou uma ordem, você vai gostar
gostar de ser crente, coração. Você vai gostar de ler a Bíblia, coração. Não. Vai, coração. Você vai. Você vai tratar suas emoções. Para que aquilo que é no começo dor, desagradável, se torne prazer. Mas tem que haver disposição. Eu gosto muito da história de Zaqueu. Zaqueu é uma história linda. Eu já preguei algumas vezes e certamente irei pregar outras vezes aqui para os irmãos. Zaqueu, quando desce da árvore, vocês lembram que ele diz a Jesus? Resolvo hoje dar metade do que eu tenho aos pobres. Eu gosto da palavra resolvo. Os órgãos usam resolução. Resolução é uma determinação de fazer algo que muitas vezes vai contra o nosso conforto, a nossa paz emocional. Resolvo, vou deixar de ser mesquinho ou ganancioso. Resolvo. Tem que ser mais decisão do que emoção. Tem que ser mais decisão do que emoção. Tem que ser disciplina. Disciplinado. Senão, querido, você vai cantar mentiras aqui, todo louvor. Entrego minha coroa. Música linda, querido, minha coroa, né? Minha coroa e deposito aos teus pés. Oh, mas é bonito cantando, né, gente? Oh, coisa linda. Vocês cantando essa música. Mas você não sabe no dia a dia qual é a dificuldade de depositar aos pés do Senhor a coroa. Você está renunciando o reinado na sua vida. Você está dizendo, Deus, eu não mando, o Senhor é rei. Aí você vai orar a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Eita coragem, para fazer uma oração dessa tem que ter muita coragem. E a gente faz como se fosse uma reza. Reza evangélica. Venha ao teu reino, seja feita a vontade, na terra como no céu. Não sabe nem o que está falando. Nem pensa no que está falando. Que viu o teu reino coisa nenhuma. Deus não tem uma brecha para mandar em você. Você não deixa? Vem o teu reino. Conversa fiada. Resolvo dar. Esse homem dispôs o coração. Aí quando ele dispôs o coração, ele sai da Babilônia. Quando não se resolve, quando você não se dispõe, você continua na Babilônia. A gente fica na vidinha. Aí segue a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa. Deixa como está para ver como é que fica. É assim que muitos vivem. Aí entra ano, sai ano, ele está no mesmo jeitinho. E muitas vezes pior. Regrediu. Regrediu. Esdras sabia a importância da palavra de Deus. E ele toma 3 decisões importantes que eu quero, de forma sintética, deixar para os irmãos. Versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para estudar a lei do Senhor, para saber mais de Deus, do que Deus tinha para ele, o que é que Deus disse a respeito dele. Não só as promessas, mas os desafios. Não me venha com caixinha de promessa. Quantos crentes têm em casa caixinha de promessa? Alguns já não tem mais, porque eu já mandei queimar quase todas, né? Mas aquelas caixinhas de promessa é um perigo, porque todas elas são bênção para você. Você não quer nada com Deus, você tira a caixinha da promessa assim, servo meu, hoje te abençoarei, dar-te-ei um carro novo, a empresa... Oh, Deus bom, que bênção. A sua Bíblia é uma caixinha de promessa. Vocês sabem do que eu estou falando? Talvez a maioria não saiba. Antigamente tinha uma caixinha pequenininha, cheia de versículos bíblicos e eram só promessas. Então era só o que nos agradava. Então não precisava ler a Bíblia. Tem muito crente que não lia mais a Bíblia, só pegava o que agrada. Porque ler a Bíblia é perigoso. Porque você pode chegar lá, hipócrita. Que é isso, Deus? Eu quero ouvir a coisa boa, quero ouvir que o Senhor vai me abençoar, quero ouvir que tudo vai dar bem, que tudo vai dar certo, negócio de hipócrita. Sepulcros caiados, monte de víboras, disse João Batista, aqueles que vinham para ser batizados. Ele diz assim, quem mandou vocês virem aqui?
Quem mandou vocês fugirem da ira vindoura? Seu sepulcro, João Batista. Bom, buscar a lei do Senhor, queridos, é estudar a palavra de Deus. É por isso que eu botei também no boletim do livro que nós estamos estudando na escola dominical, porque a maioria dos cristãos não estuda a palavra de Deus. O Rick Warren dá 3 respostas. Primeiro, porque elas não sabem como estudar, e é verdade. Nós temos cometido um erro, nós temos dito para a igreja, leiam a Bíblia, vocês devem ler a Bíblia. E tem muito crente lendo a Bíblia ano a ano, mas não estuda a Bíblia. Nós falávamos isso lá na escola, a Bíblia levantou essa questão, que a gente lê na pressa de terminar a Bíblia no ano, mas muita coisa a gente não entende. Ou porque não tem recursos para saber como estudar, ou quer viver apenas no raso, naquilo que é superficial, que uma leitura corrida nos proporciona. Então ele tem razão quando disse que muitas pessoas não buscam a palavra de Deus porque não sabem como estudar, e nós estamos dando isso. E vamos indicar o livro, mesmo que você não participe da classe, você poderá ler o livro, encomende a Liomar, ela poderá trazer. O livro é 12 maneiras para estudar a Bíblia sozinho. Sozinho. Não liga para mim não. De madrugada, pastor, eu estou com uma dúvida aqui nesse texto. O livro é Como Ler a Bíblia Sozinho. Bom, ele dá uma segunda razão. Por que é que os cristãos não estudam a palavra de Deus? Elas não são motivadas. Porque dá trabalho. Eu estava dando aula hoje na escola dominical e disse na minha sala, só é aluno dessa sala quem fizer dever e as provas. Quem for lá, não, eu quero estudar a Bíblia, mas não nem lê a Bíblia. Teve uma que disse assim, eu não vou dar conta. Disse, dá conta, de madrugada você está fazendo o quê? Ela, não, estou dormindo, acorda e vai estudar a Bíblia. Dá sim. A gente precisa motivar as pessoas. Mas ele também tem uma terceira conclusão que para mim resume muito do analfabetismo bíblico. Porque essas pessoas não estudam porque elas são preguiçosas. Elas ficam esperando que a gente coloque a comidinha na boquinha dela, mastigadinha, de preferência mastigada. Assim, ó, é bom, né? É bom, fácil que é uma beleza. Mas estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, é uma dádiva maravilhosa. Esdras se dispôs a buscar a palavra de Deus. Primeiro para ele. Entenda. Primeiro para ele. O primeiro método que nós estamos estudando é o método devocional. E no método devocional, Rick Warren diz assim, quando você fizer o estudo, você tem que fazer uma aplicação. Tudo que você estuda tem que ser aplicado à sua vida. Não adianta você saber se o que você sabe não é aplicado à sua vida. Aí ele disse, você tem então que tomar uma resolução e colocar a decisão de forma pessoal. Eu, Luciano, Roberto, resolvo fazer isso a partir de agora. Por quê? Que nós temos a tendência, muitas vezes, a ler a Bíblia e eu tenho que dar esse versículo para o irmão lá. Eu tenho que mandar esse versículo por e-mail para ele, porque ele precisa ler isso aqui. Isso aqui, aí Bruno precisa ler esse texto aqui. Bruno, isso aqui é o Paulo Gabeto que precisa ouvir. A gente vai lendo a Bíblia e achando assunto para os outros. É para você, cara pálida, que Deus está falando. Então a gente precisa primeiro buscar para a gente mesmo, para nós mesmos, ler a Bíblia para nós. Por isso que ele buscava a lei do Senhor. Segundo, Esdras tinha disposto o coração para... Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Esse cumprir tem a ver com viver. E eu, a cada dia, me convenço de uma verdade. A depender do tempo que você frequenta a igreja, da função que você tem, dos anos e anos de escola dominical, o que nos falta não é conhecimento da palavra de Deus,
é vergonha na cara para cumprir aquilo que a gente já sabe. Tem coisa que a gente já sabe de cor e salteado. Mas muito do que a gente sabe a gente não põe por obra. Esse é o grande problema. Existe o problema de muita gente analfabeta, sim. Mas à medida que você vem entra ano, saindo, lê a Bíblia, ouve lá, você pode fazer ouvido de mercador, mas você sabe o que tem que fazer. E pior que a mesma Bíblia que você sabe, diz assim, aquele que sabe o que fazer e não faz, nisso está pecando. É omissão. Então, quanto mais você sabe, mais juízo para si você traz, quando você sabe, não vive. Jesus disse certa vez, vai tu e faz o mesmo. Você sabe o que fazer, vai lá e faz. Esse homem não apenas buscou conhecer a lei do Senhor, mas esse homem buscou cumprir a lei do Senhor. É o caminho natural. É aquilo que você deve fazer para aplicar no seu dia a dia. Eu não preciso dizer, você já sabe de qual é salteado, que você não deve julgar e falar mal de ninguém. Principalmente quando você se junta. Porque não é bom, e não é certo, é errado. Alguém diz, mas pastor, falar na frente da pessoa também é ruim, a pessoa pode ficar constrangida. Por isso que a gente fala pelas costas. Toma, velho. A pessoa pode ficar chateada se for falar na frente dela. Você é coisa da minha irmã? Não, minha irmã, não vou falar na frente dela. Por quê? Ela vai ficar chateada comigo. Falo nas costas. Então, tem coisas que a gente faz que a gente sabe que não deve fazer. Agora, seja coerente. Preste atenção no que eu vou dizer para você hoje aqui. Homem e mulher de Deus erram. Mas eles não justificam os seus erros. Errei. Seja homem e mulher para admitir que errou. Você sabe que errou. Dá para nós. Então diga, errei. Não, pastor. É porque estava frio naquele dia. Dá uma desculpa melhor. Admita o seu erro quando você errar. Aí você conta pontos lá com Deus, lá em cima. Terceira coisa que Neemias fez, Esdras fez. Quem foi que falou aí? Parabéns, Felipe. Peguei, só você está acordado. O resto, todo mundo dormindo. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Aí, por fim, o caminho natural, ensinar a lei do Senhor. Alguém disse para mim, pastor, o senhor aguenta cada coisa. Por isso que eu não sou pastor. Porque não sendo pastor, não preciso aguentar qualquer coisa. Eu disse, peraí, você entendeu tudo errado. Eu obedeço a Deus e aguento muita coisa porque eu sou crente. Não é porque eu sou pastor. Peraí, você está entendendo errado. Tem algumas pessoas que têm construído uma ideia que não é bíblica. A quem tem que obedecer é o pastor, os presbíteros, diáconos, líderes. Nós que somos do baixo clero, nós não precisamos nos importar. Onde é que você leu isso na Bíblia? A Bíblia é para alguns e não é para todos? Todos nós. Pau que dá em Chico, como diz na minha terra, quem sabe o resto? Dá em Francisco. Senão, não presta. O que dá no Francisco, dá no Chico. O que bate no pastor, bate em você. Também. Então, não... Você pensa que eu aguento muita coisa porque eu sou pastor? Não, porque eu sou crente, quero ser crente. Porque senão eu vou fulminar, como fazia lá, a Bíblia conta que Deus podia fulminar o povo. Mas não, ele resolve dizer não. Por que Deus resiste? Porque ele nos ama. Porque ele quer o nosso bem. Então ele entende que o caminho natural é esse, é buscar, é viver e depois ensinar a palavra de Deus. Tem muita gente querendo ensinar e às vezes sabe, e tem muito a ensinar porque ele conhece. Mas ele
pula uma etapa, ele conhece, mas ele não vive. Eu sempre oro a Deus, meu Deus, me dá a coerência de poder falar aquilo que eu estou ou vivendo ou no caminho para viver. Mas na minha missão eu tenho que falar, ou eu estando certo ou errado, mas eu quero, por vida, falar aquilo que eu vivo. E você precisa fazer a mesma coisa. Buscar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor e por fim ensinar a palavra do Senhor. Aí tem muita gente que diz, não, é por isso que eu não ensino, por isso que eu não evangelizo, por isso que eu não dou explicação da Bíblia, porque eu não estou vivendo mesmo. Então está na hora de você começar a fazer o que é certo. Buscar, viver e ensinar. Que Deus nos abençoe e nos levante para, como Esdras fez, buscar a lei do Senhor, viver a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar?